A vir aqui compartilhar algo que Deus tem colocado no seu coração. Total liberdade. Glórias a Deus. Eu salvo a minha igreja com a paz do Senhor. Amém, amados. Amém. A você que nessa noite está assistindo pelo celular, pelo computador, vai aí a paz do Senhor para vocês em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão em casa assistindo a live, se você porventura tiver uma Bíblia, abra no livro de Jó, capítulo 1, e no versículo número 7, só a parte B do versículo. Livro de Jó, 1, no versículo 8, a só a parte A do versículo, em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Que essa palavra venha falar comigo e com você nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Se achou, pode ficar, mesmo se você estiver em casa, sentado, aonde você estiver. Preste atenção nessa palavra em nome de Jesus. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Vou colocar um ponto aí, amados. E nessa noite eu venho dizer para você em nome de Jesus Cristo. Preste atenção na palavra que Deus está dizendo nessa noite para mim e para você. Observaste o meu servo? Que sabe você se chama Pedro, João, Paulo, Maria, Antônio. Eu não sei qual é o seu nome. Mas a palavra de Deus essa noite diz para mim e para você. Você acha que Satanás não está nos observando? Você acha que Satanás não anda ao nosso derredor, aonde nós vamos observando? Você acha que muitas vezes Deus não tem livrado nós para tirar a visão de Satanás, nós estamos nos observando? Ou será que você acha, bate no peito, eu sou um cristão, Satanás não tem poder sobre mim? Engano seu, meu amado e querido irmão. Satanás tem poder sim, mas não sobre a nossa vida, porque a nossa vida já foi pagada na cruz do Calvário, foi derramado aquele sangue, para eu e você estar na igreja, na sua casa, no seu trabalho, adorando, glorificando, exaltando o nome de Jesus. A palavra de Deus, muitos conhecem, salteado decor, que Satanás andava pela terra passeando, e deu de cara com Jesus, deu de cara com Deus. Você observaste o meu servo na terra. Quem sabe nessa noite eu estou dizendo para você em nome de Jesus, observaste você que está aí na live. Quem sabe no seu dia de hoje não foi um dia maravilhoso. Quem sabe numa quinta-feira tribulosa. Quem sabe numa quinta-feira você pensou que ia ter o dinheiro para pagar uma conta e não conseguiu. Amados, a palavra de Deus diz: ei, descansai no Senhor, que a providência vem dele. A providência não vem do homem, não vem da mulher. Me desculpa dizer para você, meu amado e querido irmão, a providência não vem do seu cônjuge, a providência não vem dos seus filhos, a providência na nossa vida vem de Deus. Somente Ele que prove tudo nas nossas vidas. Ele prove a saúde que você tem, Ele prove o trabalho que você tem, Ele prove os vestimentos que você tem, o teto, o carro que você anda. É sagrado a Deus. Será que nos dias de hoje, você aí que está me ouvindo, será que você agradeceu a Deus pelo que você tem? Ou será que você lembrando de agradecer a Deus, ou quando nós estamos na casa do Senhor, ou quando algo acontece na sua vida, que nós estamos lembrando que existe um Deus? A palavra de Deus essa noite diz: ei, observaste meu servo? Eu quero colocar um ponto aqui, tirar o nome de Jó e colocar o teu nome ali. Você parou para pensar isso, meu amado e querido irmãos? Se você parou para ler aquele versículo ali naquele ponto que diz: observaste meu servo Jó? Eu quero que você preste atenção e assim, observaste meu servo, quem sabe no seu nome aí. Pega essa palavra para você nessa noite e coloque assim, observaste o meu nome, é Maria, o João, que nome que você tiver, coloca o teu nome ali. Você acha que Satanás não está observando? Então, meu amado, queridos irmãos, ei, é igual o profeta Abacuque falando nos últimos tempos: Senhor, aviva a tua obra, porque, amados e queridos irmãos, a obra de Deus está se aparecendo, está morrendo. Eu pergunto para você nessa noite: ei, quantas liberdades, quantas vezes nós tivemos a liberdade de falar para o nosso irmão: ei, Jesus te ama, olha, Jesus quer te salvar. Quantas vezes, até para os nossos filhos, nós lemos palavras, não falamos. Até vezes para o nosso companheiro tem uma palavra, nós nos covardamos. Eu quero dizer nessa noite para você, em nome de Jesus: ei, Deus quer te despertar, Deus quer te usar para você falar, salvar os teus.
Não precisa ser longe, não. Comece por de perto. Eu aprendi uma coisa que um certo homem falou para mim, irmão Kleber, o missionário não precisa fazer missão na África, missão na Espanha. Ele precisa ser missionário dentro da sua casa, perto dos seus filhos, perto dos seus irmãos, da sua esposa. A missão começa ali, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Vamos orar em nome de Jesus? E você que estiver assistindo nessa noite, em nome de Jesus, coloque a sua mão no seu coração. Olhe para a palavra nessa noite que diz que Satanás anda absorvendo nós, mas ele não tem poder sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, que neste momento, Pai, nesse instante, aonde, ó Deus, que tiver, Senhor amado, uma vida, uma alma, Senhor amado, um filho teu, um servo, Pai, assistindo, Senhor amado, vendo, Pai, que nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Tu vai encontrar, Senhor amado, nessas vidas. Senhor, quem sabe hoje, Pai, não foram 1000 de rosas, não, mas amanhã, Senhor amado, será bênção, será vitorioso, porque Tua palavra nos diz, ó Pai, que o dia de amanhã, Senhor amado, nós vivemos, e amanhã só pertence a Ti. Por isso, Pai, nós temos que aprender uma coisa, Senhor amado, agradecer, Pai, por esse dia que se afindou, agradecer, Senhor amado, pelo nosso alimento que nós tivemos, pela água, pela saúde, Senhor, porque ao colocar a nossa cabeça no travesseiro, nós não saberemos, Senhor amado, se vamos acordar, mas, Senhor, que amanhã, Senhor amado, quando eu, Senhor amado, levantar, venha, Senhor amado, a levantar cantando o hino da vitória, e venha dizer, Senhor, que santo dos santos és Tu, Senhor, em nome de Jesus, papai, eu te peço, Senhor, encoraje, levanta aqueles, Senhor amado, que quer ser levantado, usa, Senhor amado, os que querem ser usado, em nome de Jesus, papai. Amém, amados? Que Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra abençoada. Aleluia. Enquanto o Kleber falava, me vinham algumas outras passagens de Jó, né? Uma das passagens que eu gosto, que é um dos meus versículos que mexe comigo, é quando Jó fala assim: antes eu conhecia o Senhor pelo nome, mas agora eu te conheço de perto. Então, muitas vezes, as coisas que nós passamos, né? Certas tribulações, assim como Jó passou, elas vêm justamente para que isso nos aproxime de Deus. Nota que, algumas vezes, Deus permite, mas nós sabemos que, na maioria das vezes, são consequências dos nossos pecados, as nossas lutas. Mas tem vezes que é como Jó, que Deus permite, mas para que o nome dele seja exaltado. E o mais lindo da história de Jó é que no final ele teve muito mais bênçãos do que ele teve em toda a sua vida, né? E abre comigo lá, se você ainda está em Jó, abre no capítulo 33 de Jó. Vou aproveitar um gancho, porque essa palavra foi abençoada, é uma palavra que falou no meu coração. Então abre capítulo 33 do livro de Jó, se não me falha a memória, o verso 14. Verso 14 do capítulo 33 de Jó, olha que lindo é esse versículo. Eu acho maravilhoso, porque diz assim: pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Deus fala, né? Nós estávamos conversando sobre isso, sobre o como Deus conversa conosco. Às vezes você está escutando, dizendo: Deus não tem falado comigo, Deus está distante, eu não escuto a voz de Deus. E aqui está dizendo: pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Então, às vezes que Deus silencia a verdade, que às vezes que parecemos não ouvir Deus, ou parecemos não sentir Deus, é porque a gente precisa aprender que não se trata de sentir. Porque um sentimento não sustenta uma aliança, mas uma aliança sustenta um sentimento. É assim ou não é? Para quem é casado, é o sentimento que sustenta a tua aliança, ou é a tua aliança que sustenta o teu sentimento? Porque nem sempre tudo vai ser um mar de rosas, e aquela paixão de adolescente que você sentia, talvez seja algo que
algumas épocas da vida ela pode se esvaecer. Mas o teu amor, ele não está baseado na tua paixão. Paixão é o craque do amor, né? O teu sentimento está baseado na aliança que Deus fez. Eu não volto para casa porque eu estou sentindo. Eu volto para casa porque eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu não vou para a casa de Deus porque eu estou sentindo que eu devo ir para a casa de Deus. Não tem a ver com o que eu estou sentindo, mas eu vou para a igreja, eu vou para a casa de Deus porque eu tenho uma aliança com meu Deus. E independente do meu sentimento, eu vou cumprir com a aliança que eu fiz com Ele, que é: eu estarei na tua casa todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu te servirei. A tua casa me traz alegria. E vai continuar dizendo, e vai dizer assim: embora o homem possa não atentar para isso, Deus está falando. Creia que Deus possa falar ao teu coração nessa noite. Uma das maneiras que Deus fala é através da Bíblia Sagrada. Outra maneira que Deus fala, através do líder, através do pastor. Deus pode falar através de impressões. Deus, ele fala contigo através das circunstâncias da tua vida, que nem ele falava com Jó, enquanto Jó passava por toda essa tribulação, algo ele estava aprendendo da parte de Deus. E aqui vai dizer assim no versículo 15: em sonho ou visão de noite, quando cai o sono profundo dos homens, enquanto dorme na cama, ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos. Para quê? Para apartar o homem do desígnio e livrá-lo do seu orgulho. Para quê? Para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Então Deus fala que está dizendo, quando nós estamos dormindo, essa noite eu tive um sonho e eu acordei de manhã e eu pensei assim: será que esse sonho foi de Deus? E eu confesso que no meu coração eu tive dúvida. Porque eu posso ter sonhos da parte de Deus, como eu posso ter sonhado porque eu comi demais ontem à noite. E eu sonhei com um amigo meu. E aí eu fiquei orando e eu falei para Sara: eu sonhei isso com meu amigo. Mas eu falei para ela: mas eu acho que é coisa da minha cabeça, eu não vou falar para ele. E ela disse assim: e se não for? E se for algo importante? Se for um aviso importante? Então orei durante a manhã, porque o sonho talvez não fosse algo tão bom, por isso que eu nem queria comentar com ele. Mas, por final das contas, eu falei: olha, eu tive um sonho, eu vou te ser bem sincero, não estou dizendo que foi Deus quem falou, mas eu quero compartilhar contigo, porque se tem alguma coisa que você entende que fala ao teu coração, eu quero que você me fale. Senão, você pode me ser sincero comigo e dizer: não, acho que esse sonho não tem nada a ver. E eu conversei com ele, ele falou que ia estar orando a respeito e falou: não, na verdade é realmente isso que eu estou passando. Então Deus fala através de visões, Deus fala através de sonho. Por quê? Porque Deus fala. E justamente o que eu quero trazer nessa noite é um olhar profético sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, sobre os lugares. O que é um olhar profético? Qual é o propósito da profecia? O propósito da profecia é você entender a mente e o coração de Deus em relação a uma pessoa, a uma circunstância, a um lugar, uma comunidade ou até mesmo uma nação. O que Deus tem preparado, como que Deus está enxergando aquela situação. O que os profetas fazem? Ouvem mais e veem mais, além do que os outros veem. O que lá em 2 Reis, no capítulo 16, o profeta Eliseu fala para o seu servo Geazi, ensinando ele: abre os olhos dele para que ele veja. Então o profeta tem olhos espirituais, e enquanto ele via o exército de inimigos cercando todo o território, estava apavorado, gritando: ai meu Deus, o profeta diz para ele: não tenha medo, abre os olhos deles, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele vê carros e cavalos e cavaleiros do Senhor ao redor, e muito mais eram aqueles que estavam com eles. E quando nós olhamos para uma pessoa de maneira profética, nós não enxergamos o pecado, porque nós não somos profetas do caos, mas nós conseguimos ver o que Deus pensa a respeito dessa pessoa, o propósito e chamado que Deus tem, apesar de todo o pecado que está cobrindo aquilo que realmente tem no seu coração. E aí o profético consegue trazer a grandeza do coração de alguém à tona. As pessoas, elas gostam de olhar para o final dos tempos, e realmente cremos que nós estamos nos últimos dias.
E muitas vezes se conformar com uma situação que estamos vivendo, dizendo assim, mas a Bíblia já dizia isso. Verdade. Tudo que está acontecendo está escrito nessa palavra. Jesus falou em Mateus 24, haverá guerras e rumores de guerra. E aí a gente se conforma com a situação porque já estava escrita, mas esquece que no mesmo versículo ele falou, e quando todas essas coisas acontecerem ainda não é o fim. Por isso, não tenham medo. E eu gosto de Isaías 2:2, porque Isaías 2:2 ele fala assim, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no mais alto dos montes, e todas as nações correrão para lá. Ou tal, o que está nos explicando isso? Que nós somos aqueles agora nos últimos dias, onde diz lá em Atos 2:17, quando Pedro pregava, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Ou seja, o que Deus tem preparado para os últimos dias? Uma visão profética para os seus filhos. Uma visão onde nos últimos dias nós entendemos que a seara é grande, nós temos muita colheita para fazer. De que maneira fazemos essa colheita? Aterrorizando as pessoas? Não, mostrando para elas quem elas realmente são em Deus. Então abre comigo lá em 1 Coríntios no capítulo 14. 1 Coríntios no capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo, com vontade, vamos dizer assim, o que? Os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 12, quando você lê o verso 1 aí junto comigo. 1 Coríntios 12, 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Primeiro, nos nossos dias estão disponíveis dons espirituais. Então, mesmo Jesus de Atos, da igreja primitiva, onde eles operavam milagres, onde acabei de citar Paulo pregando, e depois daqueles dias se viu milagres extraordinários, prodígios, maravilhas, cura de enfermidades, o falar em línguas, os mesmos milagres e dons estão disponíveis para os nossos dias. E aí, às vezes, nós nos perguntamos, né? Tem até um livro, acho que tem um título que diz, Por que tardas o avivamento? E eu me pergunto, será que nós não estamos reconhecendo os recursos disponíveis que temos dos céus para pregar a palavra de Deus? Porque Paulo, quando prega, ele diz, eu não venho com sabedoria humana, mas eu venho com o poder de Deus. Ou seja, o que é o poder de Deus? São dons espirituais. E aí no capítulo 14, no verso 24, diz assim, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou incrédulo entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. O que ele está dizendo assim? Aí, ele está falando que quando chegar alguém na igreja, se coloque como igreja então e pense, quando chegar alguém perto de mim, o que eu vou fazer? Eu vou profetizar. E todos é convencido. O que convence alguém do pecado não são as nossas argumentações e nem palavras vazias. O que convence alguém do pecado é a palavra rema, é a palavra viva, é a palavra profética que vem do coração de Deus e que expressa a vontade dele, e então sim o Espírito Santo trabalha, porque não é por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. E aqui eu quero entrar em algo que é bem importante a gente entender. Se você ler o verso 31 de 1 Coríntios 14, vai ser assim: pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Quem que pode profetizar na igreja? Todos. Todos podem profetizar. A pergunta é, se todos podem profetizar na igreja, são todos profetas?
Não. Porque o dom é um presente. E o dom, ele não é um chamado. E como um presente, ele não precisa ser dado como uma recompensa de merecimento. Por isso que muitas vezes a gente olha uma pessoa que é imatura, operando dons, curando enfermos, profetizando. E aí tu olha aquele que é maduro e diz assim, não, eu não quero dons do Espírito Santo. Mas não é algo que se trata de você. Não é eu querer. Não é para mim. O dom não é para mim. O dom é para que Deus, através de mim, possa curar, salvar, redimir alguém. Então, quando tu diz, não, eu não quero isso. Não, mas não é para você. E não precisa que uma pessoa seja madura espiritualmente para receber um dom. Por isso que muitas vezes, como eu falei, nós vemos pessoas que talvez não são maduras, mas elas estão dispostas a serem usadas por Deus, e mesmo na sua imaturidade, elas conseguem mesmo assim receber um presente que Deus tem disponível, acabamos de ler, para todos. Então toda a igreja profetiza. Agora, quem são os profetas? O profeta não se trata de um dom, o profeta ele se trata de um chamado, de uma identidade. É dos 5 ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 7, vai falar dos dons de Jesus. Então Jesus, ele dá o Espírito Santo, ele dá presente para as pessoas, para que elas sejam usadas por Deus para abençoar outras pessoas. E Jesus, ele dá presentes para a igreja, que são pastores, mestres evangelistas, profetas e apóstolos. Todos profetizam. Então, às vezes nós olhamos alguém profetizar e aqui entra algo na nossa cabeça que nos confunde, como igreja. Se alguém está profetizando, automaticamente eu penso, é um profeta. Não. Alguém pode estar profetizando e não ter o chamado de profeta, mas sim o dom da profecia. Porque o que um profeta de ofício, como chamado, ele faz? Ele treina pessoas a ouvirem a voz de Deus. Assim como nós falamos de Eliseu com Geazi. Ele treina pessoas, ele não faz com que as pessoas se tornem dependentes deles. Se eu não sou um profeta quando eu estou aqui na frente e eu faço com que todo mundo, para ouvir Deus, tenha que vir até a mim. Eu sou um profeta quando eu estou aqui na frente, ensinando as pessoas que elas também podem ouvir a Deus e que elas também podem profetizar. Então tem o dom da profecia, disponível a todos, e o ofício de profeta, que é um chamado, a qual não é você quem decide, mas é Deus quem escolhe essa pessoa e coloca um chamado no coração dela. E Romanos 11, 29 vai dizer que dons e chamados são irrevogáveis. Agora, o que te faz, na verdade, caminhar no poder de Deus? É a tua unção. E a unção se dá ao relacionamento e profundidade que você tem de intimidade com Deus. Amém? Conseguindo caminhar comigo? Então, por que Deus ele nos chama, e acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 1, para procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Algo que muitas vezes nós nos confundimos é achar que, se nós trouxermos a grandeza de alguém, isso vai promover no coração dela o orgulho. Errado. Porque Deus ele não te fez para ser um coitadinho, um pobrezinho, uma vítima, porque Jesus ele não é Jesus de vítimas, Jesus ele é Jesus de pessoas vitoriosas, ele é Deus de pessoas vencedoras. Você pode até chegar para ele como um coitadinho, mas a partir do momento que você tem um encontro com ele, você não é mais uma vítima e um coitadinho. A partir do momento que tem um encontro com ele, agora ele te torna um guerreiro dos céus, um guerreiro de Deus, que vai batalhar pelo teu lar, pela tua família, pela tua comunidade, em oração e em obras de fé. Glória a Deus, aleluia. E esse dom profético que Deus quer nos trazer é para que nós possamos enxergar nas pessoas com a visão de Deus. Tem um pastor que ele é um profeta, na verdade, não é nem um pastor, ele é um profeta. Que outra coisa é que às vezes as pessoas tentam excluir os profetas e os apóstolos, né? Mas se você ler o Novo Testamento, cita muito mais profetas e apóstolos que até mesmo pastores. E tem uns que já querem dizer que são tudo. Eu sou pastor, profeta, apóstolo Fábio.
Os caras já querem se intitular tudo ao mesmo tempo. Mas um chamado, isso é importante, um chamado, ele é reconhecido por outras pessoas. Ninguém se auto-intitula algo. Você precisa ser reconhecido pela igreja e pelos seus líderes. Mas vamos lá, esse pastor, ele é um profeta e ele costuma trazer a grandeza dos corações das pessoas. E ele chega para as pessoas e profetiza o que Deus quer delas, o que Deus enxerga. Qual é a capacidade que essas pessoas têm de se tornarem algo em Deus. E após ele pregar e ele profetizar na vida de muitos, quando ele está na sala do pastor, o pastor não gosta da igreja onde ele estava pregando. E fala para ele assim, olha, o que você está fazendo? Você está colocando orgulho no coração das pessoas, falando que elas podem fazer, que elas são. E aí ele está lá na sala com o pastor, ele olha para um quadro e ele diz assim, está vendo esse quadro? Imagina que esse quadro aqui foi você que pintou. E agora eu vou chegar para você e vou dizer que as cores estão horríveis, que o quadro foi mal pintado, que você nunca deveria ter colocado esse quadro na parede. Como que você vai se sentir em relação a algo que você fez? Quando eu falo mal do seu quadro, eu estou exaltando o artista? Ou o contrário? E ele falou, não, eu não ia gostar que você falasse mal do meu quadro. Pois é a mesma coisa quando você olha para alguém que talvez não seja filho de Deus, porque ainda não conhece o seu pai, e coloca nela apenas pontos e coisas negativas, porque aquela pessoa, imagem e semelhança de Deus, foi formada, criada, pintada por um artista. Um dia Jesus sentou numa cadeira e desenhou ela. E agora, se você não consegue ver a beleza da criação, você está dizendo que o autor, que o artista, ele também é ruim. E a visão profética faz com que você entenda que você precisa, na verdade, não apontar somente os pecados. Eu quero que você me entenda que eu não sou uma pessoa e nós não somos uma igreja que esconde pecados, porque é o que eu mais tenho visto acontecer nos últimos dias, são pastores que não falam dos pecados, para que eles possam abraçar todo mundo e para que as pessoas se sintam bem. E elas continuam vivendo sempre da mesma maneira, porque tudo é o amor. Mas vamos lá. A palavra profética traz no coração daquela pessoa que ela está em pecado, que existe um futuro nas mãos de Deus para ela, e como ela deve chegar ao serviço profético em João 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, meio-dia lá no poço, calor, sol escaldante. Ela foi naquele horário porque justamente as outras mulheres iam mais cedo e já não gostavam dela, ninguém gostava dela. E Jesus, ele se aparta de todo mundo e vai ter um encontro com aquela mulher. O que ele fala para ela? Eu sei que tu já teve 5 maridos, tu tem o 6º e o que tu tens não é teu. O que ele está entregando agora? Uma palavra de conhecimento, ou seja, revelando o seu passado e o seu presente. Para quê? Para julgar e dizer que ela é uma pecadora? Não. Para revelar onde ela está tentando preencher o vazio do seu coração. Você está tentando preencher o vazio do seu coração em homens. Mas eu quero te dar uma solução. Você está tentando preencher o vazio do seu coração em vícios. Eu quero te dar uma solução. Você está tentando preencher o vazio do seu coração em dinheiro, mas Jesus tem uma solução. Você está tentando preencher o vazio do seu coração com a sua carreira, com o seu namorado, com a sua namorada, mas Jesus tem uma solução. Em seguida ele vai dizer para ela assim, chegará o dia, e o dia já chegou, em que verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. O que ele está fazendo agora? Liberando uma palavra profética e falando quem realmente ela é. Você não é uma pessoa mais que tenta preencher o seu coração em coisas que não vão preencher, mas você é uma verdadeira adoradora que a partir de hoje vai me adorar em espírito e verdade. E uma palavra de sabedoria é o como. Como que isso vai acontecer? Ele fala, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Se você beber dessa, você vai ter. Mas se beber da água que eu te der, nunca mais terá sede, e ela vai jorrar para a vida eterna. Então o que é um serviço profético? Palavra de conhecimento, onde traz a revelação do que a pessoa está passando. Palavra profética, onde mostra o que Deus quer para essa pessoa. E uma palavra de sabedoria, que é como que ela vai chegar até a palavra profética. Normalmente, dos 9 dons espirituais que cita aqui em 1 Coríntios capítulo 12, normalmente, não é uma regra,
tem 2 dons que a gente consegue fluir melhor. Então ali você vai ver dom da fé, dom de cura, dom de falar em línguas, dom de interpretação de línguas, dom de sinais, maravilhas, dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria e palavra profética. Quem sabe você não é um profeta, mas você tem uma boa palavra de sabedoria, porque as pessoas elas te pedem conselho e você tem o conselho certo para dar para aquela pessoa sair de uma situação muito complexa com uma solução muito simples. Quem sabe você tem um dom de palavra profética. Quem sabe você é aquele que consegue ver no pecador que ele sim é algo, mesmo que pareça improvável, nas mãos de Deus, que vai se tornar um grande. Ou quem sabe você também tem palavra de conhecimento, onde você olha para a pessoa e Deus fala para você, essa pessoa está sentindo dor. E muitas vezes a gente tem medo de falar, porque a gente acha que é coisa da nossa cabeça. E Deus ele quer nos usar com esses dons. E a gente fica assim, não vou falar. Às vezes tu nunca teve dor no teu braço, mas aí você chegou num lugar e o teu braço começou a doer. Você já parou para pensar que talvez Deus está te mostrando que você tem que orar pelo braço de alguém que está naquele lugar? Mas aí você pensa, nossa, que dor no braço. Começa a perguntar, você está com dor no braço? Você tem problema? E orar por essa pessoa. E Deus, lemos em Jó, ele fala, todos profetizam, o dom de profecia está para todos, buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, que é você enxergar, ver com os olhos de Deus, para encontrar em pessoas que não poderiam dar em nada. Alguém que nas mãos de Deus se tornam grandes. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Ficou explicado o dom da profecia e profeta? A igreja vai profetizar? Aleluia. Pode se colocar de pé, eu quero estar orando contigo. João 14 diz que Jesus, ele falando aos discípulos, diz que nós faríamos obras muito maiores. E eu quero que você creia nisso. Que você creia que existem obras maiores. Eu quero que você acredite que só não existem obras maiores, mas eu quero que você creia que Deus ele fala contigo. O objetivo de Satanás é fazer você pensar que não. O objetivo de Satanás é, como a palavra diz, quando Deus fala e joga a semente, ele tentar roubar essa semente para que você não acredite que é Deus que está falando contigo. Que a partir dessa noite nós oramos, Senhor, aguça os nossos sentidos, os nossos ouvidos, Pai. Fala conosco em sonhos. E usa-nos, Espírito Santo, para que nós possamos ter a Tua visão, para que nós possamos Te ouvir melhor e que nós possamos falar as Tuas palavras, não palavras do nosso coração, do nosso entendimento, ou que nós pensamos ou achamos, mas palavras que vêm do céu. Levanta, Senhor, pessoas que caminham com poder, com autoridade, pessoas que utilizam dos Teus dons, que falam em línguas, que oram pelos enfermos, que essa igreja seja uma igreja cheia do Teu Espírito Santo e que caminha, Senhor, nos Teus dons com a Tua visão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.